Saudações a todos, vamos dar prosseguimento ao nosso modesto curso titulado Probabilidade e Estatística. Muito bom, agora vamos tentar escrever vamos fazer algumas considerações importantes. Nós sabemos que a esperança matemática de x1 menos a esperança matemática de x1 entre parênteses multiplicado com x2 menos a esperança matemática de x2 entre parênteses, isso é igual à esperança matemática de x2 menos a esperança matemática de x2 entre parênteses multiplicado com x1 menos a esperança matemática de x1 entre parênteses. O que implica que covariância entre x1 e x2 é igual a covariância entre x2 e x1. Similarmente, a esperança matemática de x1 menos a esperança matemática de x1 entre parênteses multiplicado por x3 menos a esperança matemática de x3 entre parênteses é igual à esperança matemática de x3 menos a esperança matemática de x3 entre parênteses multiplicado com x1 menos a esperança matemática de x1 entre parênteses, o que é equivalente a escrever que a covariância entre x1 e x3 é igual à covariância entre x3 e x1. Também a esperança matemática entre x1 e a esperança matemática de x1 entre parênteses multiplicado com x4 menos a esperança matemática de x4 entre parênteses é igual à esperança matemática de x4 menos a esperança matemática de x4 entre parênteses multiplicado por x1 menos a esperança matemática de x1 entre parênteses. Isso implica que a covariância entre x1 e x4 é igual à covariância entre x4 e x1. Também a esperança matemática entre x2 e esperança matemática de x2 entre parênteses multiplicado com x3 menos a esperança matemática de x3 entre parênteses, isso é igual à esperança matemática de x3 menos a esperança matemática de x3 entre parênteses multiplicado com x2 menos a esperança matemática de x2 entre parênteses. Isso implica que a covariância de x2 entre x2 e x3 é igual à covariância entre x3 e x2. Muito bem, vamos encerrar nesse ponto e retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.